Irmãos, olha só que barraco aconteceu em uma igreja evangélica em Joinville. Um fiel, no meio do culto, denunciou o pastor de infidelidade. Disse que ele estava traindo a sua esposa. Olha, eu quero chamar a sua atenção e reagir a esse vídeo, porque não é normal o que está acontecendo nos últimos dias em algumas igrejas evangélicas. Porque eu quase morri por causa da palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Depois de toda essa confusão, Eu quase morri pela palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Seu mentiroso! fez um pronunciamento. Aqui está o vídeo. Aqui está o vídeo. Meu Deus. Aqui está o vídeo que a igreja vê. Você está você está 3 anos com a mulher. Nós temos a prova, igreja. Nós temos a prova, igreja. Acorda. Ele está 3 anos com a mulher, pô. Olha, irmãos, eu vou ser muito sincero aqui com você, porque também eu sou cristão evangélico. Você acredita que o templo, a igreja, ainda continua sendo um lugar sagrado? Ou está acontecendo um fenômeno muito maior diante dos nossos olhos e nós não estamos percebendo? Vou colocar aqui a declaração que o pastor fez confessando o seu pecado e eu falo mais sobre esse tema, sobre esse assunto. Eu venho hoje aqui nas redes sociais para falar aos irmãos que o que veio acontecendo, o que aconteceu desde a noite de ontem na cidade de Joinville. Eu fui para a igreja para conversar com os irmãos, expor, falar em relação ao que vem acontecendo, em relação ao meu pecado. Eu confesso para os irmãos que ontem eu ia no culto que estava acontecendo, eu ia confessar o meu pecado diante da igreja. Quando eu comecei a falar, enfim, algumas pessoas foram incitadas e acabou acontecendo um caos dentro da igreja, onde eu não pude confessar o meu pecado. Quero dizer para os irmãos que sim, eu adulterei, eu traí a minha esposa, eu pequei e cometi esse erro, esse grave erro. No nome de Jesus eu estou aqui para pedir perdão aos irmãos pelo meu pecado. Agora, diante de tudo isso, existe aí uma... Antes de mais nada, irmãos, a gente percebe a dor estampada, né, no semblante da bispa. A traição é algo realmente que fere a alma da pessoa. É uma espada que penetra o seu coração. Não é fácil uma situação dessa. Quantidade de falácias, uma quantidade de mentiras que estão sendo envolvidas diante de tudo isso. Claro que eu sabia, eu já imaginava que isso ia acontecer, mas eu estou aqui com a Bispa Cíntia para poder falar aos irmãos realmente o que aconteceu. Os irmãos vão ouvir da minha boca e também vão ouvir da boca da Bispa Cíntia o seu relato. O meu relato eu pequei, eu errei, eu falhei, e eu estou aqui confessando o meu adultério e também estou aqui para pedir perdão à Igreja de Jesus Cristo. Peço aos irmãos que orem a Deus, busquem o perdão no seu coração. Sei que alguns irmãos estão, como é que eu posso colocar aqui? Bravos, tristes, magoados comigo, mas eu confesso para os irmãos que eu não tenho mais o que fazer. Ontem, eu repito, eu fui lá para a igreja para confessar o meu pecado, e eu ia confessar. Quando eu comecei a falar, quando eu disse que eu havia dado uma carona para essa pessoa, aí não teve mais jeito. Mas eu ia confessar o meu pecado. O fato de ter dado carona, é verdade, eu dei carona. O carro é meu, entende? E em relação a esse carro, eu tinha outro carro, vendi esse carro e comprei esse carro à prestação. Esse carro, eu pago ele à prestação e tenho que comprovar isso. Alguém tem tá falando que eu usei dízimo da igreja para comprar carro para a noite. Isso é mentira. Não é verdade. Não há prova disso, eu posso provar. Isso não existe, isso não é verdade. Então, com a graça de Deus, o único pecado que eu tenho e que eu cometi é o pecado do adultério. E a Bispa Cíntia está com a palavra no nome de Jesus. Irmãos, o problema que está acontecendo hoje em dia não é apenas só o escândalo, mas é o afastamento da fonte. Pessoas que dizem conhecer Deus, mas estão longe dele. Que conhecem o nome de Jesus, mas não seguem os seus passos. Quando um pastor ou líder religioso, seja o que for, traz sua aliança em todos os sentidos, ele não só rompe um voto sagrado, ele rompe uma frequência sagrada. A vibração do altar muda, a energia do ambiente se contamina. Você sabia que tudo no universo vibra? Então assim, o pecado escondido, a mentira, o engano, baixa a frequência espiritual do ambiente. O altar vira teatro, a fé vira performance. Então, o que tem acontecido vai muito mais além do que esse caso específico desse vídeo.
Bom dia, pessoal. A paz do Senhor, tudo bem? Então, estou passando aqui também, né, para dizer assim, muitas pessoas estão me acusando que eu já sabia. Na verdade, eu não sabia, eu descobri, assim como todos, né? Semana passada foi mandado tudo no meu telefone. Então, assim, irmãos, vocês podem imaginar, eu vou ficar aqui me lamuriando como eu estou me sentindo. Mas o que eu pude fazer foi orar, porque eu acho que um cristão deve fazer isso. Uma pessoa que tem uma família. Eu sou casada com o apóstolo há 23 anos, não é 23 dias, não é 23 meses. Eu fui orar, pedir a graça de Deus. Em meio ao desespero, eu fui pedir para Deus uma resposta. E Deus ministrava muito no meu coração que eu deveria perdoá-lo, porque assim como todos vocês, todos nós, quantas pessoas ao longo desses anos chegou ali, confidenciou pecados, atrocidades, confiou a nós, né, todos os seus pecados, e nós nunca viramos as costas, a gente nunca deixou de ajudar. Deus falava para mim assim, que ele não é Deus, o Ailton não é Deus. Se você colocou ele no seu coração no lugar de Deus, qualquer pessoa que você colocar, você vai se frustrar, porque somos seres humanos, e Deus dizia que eu deveria liberar o perdão. E eu liberei o perdão para ele, e eu estou diante de vocês, eu quero morar no céu. Vocês me conhecem, vocês podem até me julgar, mas sabem da minha índole. Então assim, olha, eu convivo com o Ailton 23 anos. Como homem de Deus, como pastor, eu não posso aqui denegrir a imagem dele, porque eu quero morar no céu. E eu falei para ele, diante de Deus, eu falei assim, olha, como marido, como pai, você nos decepcionou profundamente. Mas o Senhor está gerando... Irmãos, não é sobre apontar, é sobre alertar. Jesus ensinou que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Isto é alinhar a tua alma à fonte, ao Cristo interior, a verdade que liberta. Eu estou chamando a sua atenção aqui, irmãos, para você não ter apenas uma visão superficial, mas uma cosmovisão. Não apenas líderes religiosos estão caindo, pessoas estão se esquecendo quem elas são, estão se afastando da luz e cada vez mais o ego fala mais alto. Irmãos, é por isso que a Bíblia ela sempre fala dos remanescentes. Esses remanescentes, eles representam pessoas que estão conectadas, que suas consciências estão conectadas com o todo, com a fonte criadora. Esses remanescentes ainda conseguem manter uma vibração que gera uma frequência que se alinha ao Deus vivo, enquanto outras estão adormecidas e perdidas nesse emaranhado de religiões e preceitos religiosos. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. E você, minha irmã, você perdoaria o seu marido caso ele traísse você? Sim ou não?